Então vamos começar hoje. O que é a Cabala e o seu conhecimento oculto? A Cabala é na alma do judaísmo. Ela vem revelar a sua essência. A tradução da Cabala no hebraico é receber. Esse conhecimento é diferente do resto do judaísmo, que sempre foi passado de uma forma pública, aberta e oficial. A Cabala sempre foi passada de geração para geração, porque poucos sabinos, que eram os rabinos, sabiam ler entre linhas. E uma explicação mais profunda, a Cabala te ensina a ser um receptor, a pessoa que recebe a vida. Todos falam muito de doar, parece que para o ser humano é muito difícil doar, né? Do que receber. Aí que vem a virada de chave. Todo mundo gosta de receber coisas grátis, ninguém gosta de pôr a mão no bolso, doar. Mas quando você vai no profundo do ser humano, é muito mais difícil o ser humano ter a humildade de receber do que de dar. Por quê? Porque é legal receber grátis, mas os problemas psicológicos gerados numa pessoa que ganhou tudo grátis, como um filho mimado, uma pessoa que ganhou na loteria, é que ela não sabe receber. Na Cabala, nós chamamos de Nahamad de Kesufa, que é o pão da vergonha em aramaico. O que significa, né, o pão da vergonha? É tudo aquilo que você não mereceu, você não fez para receber. Na hora é top receber um sushi, umas coisas grátis, né? Mas daí que entra o sentimento de dívida perante a vida, perante a pessoa que te deu, é tão grande que em algum momento isso vai começar a te incomodar. É muito difícil aceitar ser amado, sabe por quê? Porque você se torna dependente desse relacionamento, você se torna frágil, você se torna vulnerável. Então imagina perante Deus e perante a vida. Ser um receptor é também você ser um doador. Ser um receptor da vida não é contraditório como ser um doador. Ao contrário, você pode ser um doador top, mas quando você aprender a ser um aluno a receber. Na linguagem do Talmud, um copo cheio não dá para receber nada. Um copo vazio sim consegue receber. Para eu, Denise, poder transmitir o meu conhecimento ao mundo, o melhor que eu posso dar não é me achar apenas um doador, senão eu vou dar migalhas. Eu preciso descobrir quem eu sou primeiro, aprender a ser um receptor, assim eu serei uma boa doadora. É esse contato com você mesmo, tirar as amarras. Receber, aceita que você pode ser feliz, aceita que não precisa ninguém ser igual ao outro, todos somos diferentes. Quando você conseguir ser você mesmo, você vai transbordar. Então as pessoas que estão à sua volta, elas vão receber o que? O seu best, o seu melhor. Então chegando na numerologia cabalística, já que a Cabala fala tanto de receber, que é a alma, a tua alma do universo é a sua essência. Uma das áreas da Cabala, que não é a única, é a numerologia, que as pessoas adoram. Hoje, tudo que se sabe pela ciência é informação. Antes achava que era tudo matéria e hoje se sabe que tudo é energia. A energia que se transforma em matéria. A genética, o DNA descobriu em todas as criaturas. Todos os seres têm um código genético. Quando você analisa o ser humano, é uma bagunça, é uma crise existencial. É muito complexo o ser humano. E com toda essa complexidade, você consegue chegar a Deus. A ciência hoje descobriu a genética, a cura para as doenças. Que você descobriu, se você mudar X ou Y, você muda a célula de uma pessoa. Isso a Cabala já falava milhares de anos atrás, que é aquilo que está escrito em Gênesis, na Bíblia. Deus criou o mundo através da palavra. Isso significa que dentro de cada matéria existe um código de letras e de palavras que são energias. É tipo um computador, tem um funcionamento. A Cabala Consciência se dedica a entender essa numerologia do universo, porque no judaísmo letras são números. Temos 22 letras do alfabeto hebraico, cada uma com seu valor numérico. Então tudo se desenvolve através de letras e números. As letras são a fonte da onde você vai receber toda a espiritualidade. Então é muito legal, é um estudo muito complexo, muito vasto, é uma genética espiritual do universo. O DNA espiritual do universo que eu acredito é a Bíblia. Os estudos numerológicos na Bíblia possuem uma combinação e um código.
Todo mundo percebe que tem uma inteligência fenomenal atrás da construção do olho humano através de uma célula. Nós temos trilhões. Quando Moshe, subiu ao Monte Sinai, Deus deu para ele 2 Torá, uma oral e uma escrita, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá escrita é só uma parte da história, pois é impossível entender a Bíblia sem a outra parte oral. A Torá oral também está dividida em 2 partes. A parte revelada, que envolve livros como Mishnah, Talmud e outros livros como a codificação das leis. Essa é a Torá revelada, pois existe a Torá também oculta, que é a Cabalá. Ela trata dos temas que estão ocultos no mundo, o mundo espiritual, a Cabala, e também anjos cabalísticos e outro. O próprio Deus está oculto no mundo, né? É chamada de oculto porque é aquilo que não podemos ver. A alma do ser humano, a própria essência de Deus. O livro mais famoso é o Zohar, que existe muitos ensinamentos profundos. Um ensinamento fascinante é uma famosa história da Cabala, que conta que um rabino, ele estava andando e ele viu uma rã, e essa rã era do tamanho de 60 casas. Imagina o tamanho dessa rã. Parece até história de pescador, né? Então, o rabino conta que a rã foi engolida por uma serpente. E quando a serpente engoliu a rã, não se via, nem se notava que tinha uma rã dentro de uma serpente, do tamanho de 50, 60 casas. Então o rabino falava, imagina o tamanho dessa serpente. Mas depois veio um corvo que tragou a serpente, que tinha tragado a rã do tamanho de 60 casas. Então o rabino falava, vocês imaginam o tamanho desse corvo? Então esse corvo bateu as asas e voou até uma árvore. E quando ele pousou na árvore, a árvore nem se moveu. Então imagina o tamanho dessa árvore. Essa árvore era estrondosa e tão grande que nem parecia que o corvo tinha pousado nela. E diz o grande rabino que se ele não tivesse visto pelos próprios olhos, ele não teria acreditado. E o que essa história quer nos contar? A rã é do tamanho de 60 casas, serpente, corvo, árvore gigante. Agora vem a grande revelação oculta da Cabala nessa história. Nós sabemos que existem 3 estados na natureza, líquido, sólido e gasoso. Na Cabala representa o estado líquido, porque ela vive sempre no ambiente úmido e com água. Ela aqui está representando todo o mal que existe no espiritual, no mundo líquido, no estado líquido. Porque o tamanho de 60 casas na Cabala, o número 60 representa algo completo, algo inteiro. A serpente, ela come o pó da terra. Ela representa o sólido, representa o mundo material, a parte física, a terra. E também existe o 60. E o corvo? O corvo representa o ar, é um estado gasoso. Aqui na Cabala nos traz que todo o mal que existe no mundo existem 3 estados, líquido, sólido e gasoso. Porque se eles se juntarem, imagine todo o mal que isso pode acontecer. Quando o corvo pousou na árvore, ela nem balançou, não tremeu com um corvo gigante. Mais do que isso, a Cabala nos traz que todo o mal que existe no mundo tem 3 estados, líquido, sólido e gasoso. Se eles se juntarem, o que nós fazemos com tanto mal? Quando o corvo pousou na árvore, ele nem balançou, ela nem balançou, não tremeu com um corvo gigante, mas a árvore escondeu o corvo. A árvore da Cabala é o conhecimento da vida, é a fonte da vida, chamada de árvore da vida. Esse ensinamento nos traz que quando uma pessoa se une a Deus de uma forma verdadeira, a força desse estudo nos aproxima a Deus, que todo mal que pode ter nascido com a pessoa pode ser anulado. E como temos tanta certeza? Através de um estudo das obras de Deus que nos revelou. Quando um rabino diz que não se via, a força desse estudo nos aproxima tanto de Deus, que todo o mal que pode ter nascido com uma pessoa, ela tem como anular, ela tem como consertar. E como? Através desse estudo das obras de Deus que nos foi revelado. Quando o rabino disse que não tinha visto
com os olhos dele. Se ele não tivesse visto com os olhos dele, ele não tinha acreditado, ele quis dizer que ele conhece muito bem o que é mal e o que é bom dentro dele. Ele quer trabalhar isso dentro dele. Ele conseguiu sentir dentro dele, conseguiu dominar o mal. Então percebe quantas histórias nós temos reveladas aqui. Claro que essa história é uma metáfora, mas possui vários códigos, por isso é chamado de sabedoria oculta. Foi revelada, porém ela é oculta. Você precisa entender para saber. E isso que nos faz conhecer os códigos. Existem muitos outros códigos, né? Dentro da Zohar, do Talmud e outros da Bíblia, né? Colocada, mas quando você olha, você tem um olhar cabalístico, você tem um olhar de estudos na Torá, no hebraico, você entende os códigos da Bíblia. E é isso que eu quis trazer hoje para vocês, com essa metáfora, né? Do corvo, da rã, da serpente, da árvore da vida. Você pode ir em bibliotecas de rabinos e você fala, nossa, Denise, como que tá oculta? Tô lá, eu tô vendo vários livros da Cabala, porém ela tá oculta. Por quê? Porque se você não entende o que é uma rã, o que é uma serpente, o que é um corvo, o que é uma árvore e o que é o tamanho de 60 casas, você não pega os códigos. Então eu tô te trazendo aqui esse código, né? Porque você pode ler uma história dessa, mas se você tiver todo o entendimento, o embasamento em todas as escrituras, você vai entender o que realmente faz sentido para você, tá bom? Espero que eu tenha te trazido muito ensinamento, muita sabedoria. Namastê, gratidão.